Bom dia, tudo bom? Então, nós vamos chegando ao fim desse módulo que é a origem da vida, né, que envolve a origem das células, né? Porque toda a vida se originou de um ancestral comum que provavelmente foi uma bactéria, né, um procarionte. Bom, então nós vimos toda a fase pré-biótica, né? A fase pré-biótica foi muito importante para o surgimento da vida na Terra, o surgimento das primeiras células, né? Ah, já após consolidada aquela configuração, né, do DNA, ser o repositório de todas as informações genéticas, os RNAs, né, que ficam numa função intermediária entre a informação genética e as proteínas e enzimas que executam, vamos dizer assim, a informação genética, houve o surgimento das primeiras células, né? Qual seria a primeira célula a surgir? Seriam procariontes, ou seja, células que não possuem envelope nuclear. Como eu já disse a vocês, a palavra carioteca não se usa mais, né? É o envelope nuclear. Então, eram procariontes, heterotróficos, anaeróbios, ou seja, esses procariontes eles não conseguiam produzir seu próprio alimento, né? E além disso, eles não respiravam, não tinham uma cadeia respiratória, eles não utilizavam oxigênio como fonte como combustível para a fonte de energia, mesmo porque não existia naquele tempo o oxigênio molecular, né, o O2. Né? Então, eles utilizavam como fonte alimentar as substâncias que foram, ao longo de 3 milhões de anos, produzidas pela síntese pré-biótica, no caldo primordial, naqueles lagos e mares, né, primordiais e coacervados, né? Então, esse tipo de célula procarionte provavelmente foi o nosso primeiro ancestral. Bem, um segundo passo muitíssimo importante foi o surgimento de células procariontes capazes de sintetizar compostos orgânicos que guardam grande energia através de suas ligações químicas, utilizando a luz solar e liberando oxigênio. A partir do surgimento, então, desses procariontes autotróficos, o que aconteceu? Aconteceu o surgimento da fotossíntese e da camada de ozônio, né? Então, esses procariontes que surgiram aqui nesse período aqui, eles mudaram totalmente a atmosfera terrestre, né? E, além disso, fazendo com que se originasse a camada de ozônio, que possibilitava uma maior estabilidade do material genético, pois a camada de ozônio barra muito dos raios ultravioleta, que podem danificar, causar muitas mutações nas células, né? E em terceiro lugar, aqui está errado, o surgimento de células aeróbias, porque já havia oxigênio, né? Houve a seleção natural favoreceu esse tipo de células devido ao processo de respiração aeróbio ser mais eficiente. Ou seja, ele produz 36 moléculas de ATP. E devido ao consumo de oxigênio, que
no caso aqui, era abundante devido a essas primeiras células procariontes autotróficas, evitando a formação de radicais livres deletérios à célula. E depois, somente há 700 milhões de anos atrás, né, num tempo geológico bem curto, houve o surgimento das células eucariontes. O surgimento das células eucariontes ainda é muito especulativo, existem muitas controvérsias, porque nós não temos um ancestral intermediário, pelo menos até onde eu sei e até onde eu li até hoje, entre as células procariontes e eucariontes. Desculpa da minha voz, eu acabei de voltar dentista e eu tô com anestesia ainda na boca. Então vamos lá. Então aqui esse gráfico é muito interessante, ilustrativo. É importante que vocês comecem a conseguir interpretar os gráficos, né, que é uma habilidade que vocês precisam adquirir, né? A interpretação de gráficos, é muito importante isso. Esse gráfico aqui representa a composição em porcentagem dos principais gases que existem no ar, né, na nossa atmosfera, e aqui o tempo em bilhões de anos. E aqui é a data atual. Vejam bem, a data atual aqui é 1990, tá bom? Então, esse gráfico aqui, né, eu creio que não tenha mudado tanto, né? Mas ele diz respeito até a década de 1990. Bom, então, há 5 bilhões de anos atrás, por exemplo, a Terra possuía muito vapor d'água, né? Que é esse 3 aqui, começava a produzir nitrogênio, mas ainda em pouca quantidade, possuía em grande quantidade vapor d'água, o 3 é amônia. Então existia uma quantidade grande de amônia, mais ou menos mais de 10%, uma quantidade relativamente grande de vapor d'água, né, praticamente 100%, porque era um ambiente em ebulição, né? E havia uma riqueza de metano e hidrogênio, né? Então era uma atmosfera extremamente tóxica, né? Se a gente tivesse uma máquina do tempo e conseguisse viajar há mais de 5 bilhões de anos atrás, a gente nem reconheceria a Terra, né? E nem poderia viver nela, né? Porém, se vocês verem aqui, isso é muito interessante e é muito legal isso aqui. Há mais ou menos 3 bilhões de anos atrás, vocês podem ver que esse número 6 aqui, que corresponde ao oxigênio, começou a aparecer, o oxigênio molecular começou a aparecer há 3 bilhões de anos atrás e a aumentar muito, até que ele se estabilizou aqui, né? E o que quer dizer isso? Qual o advento que aconteceu há 3 bilhões de anos atrás para o surgimento desse oxigênio que é tão importante para nós, como foi visto aqui no slide anterior, né? Ou seja, o surgimento das células dos procariontes, né, aeróbios, né? Ou seja, dos procariontes autotróficos, né? Eles conseguiam produzir seu próprio alimento e liberavam oxigênio, né? Ou seja, então eles começaram, além desses procariontes anaeróbios aqui começarem a produzir oxigênio, ou esses micro-organismos fotossintetizantes começarem a produzir oxigênio, eles começaram a mudar totalmente a configuração da atmosfera terrestre, né? O 5 aqui é o gás carbônico,
que foi muito utilizado, né, pelos aqueles primeiros organismos, mas ele foi diminuindo, né, até a década de 1990, né. E aqui, conforme os organismos foram se desenvolvendo, as células foram se desenvolvendo, esse número 4 aqui, que é o nitrogênio, aumentou absurdamente, né? Como vocês podem ver aqui. Há mais de 5 bilhões de anos atrás, havia pouco nitrogênio. Mas agora, atualmente, existe no ar que nós respiramos, há mais nitrogênio, inclusive, do que oxigênio. E depois eu gostaria de saber por quê, né? E o normal é que tenha traços de gás carbônico, né? Porque para nós, por exemplo, o gás carbônico é extremamente tóxico, né? Para as plantas não, mas para nós ele é tóxico. Ou seja, o CO2, apesar de ser tóxico, as nossas hemácias têm mais afinidade com o CO2 do que propriamente com o oxigênio, né? E o vapor d'água também continuou também elevado, mas nem tanto mais, né? E aqui é um esquema mostrando de outra forma o que foi ocorrendo aqui ao longo das eras geológicas, né? Ao longo dos bilhões de anos, né? Então, aqui no A, que corresponde a esse quadro aqui, como vocês estão vendo, havia radiações ultravioleta, vapor d'água, as erupções vulcânicas, muita lava, né? Descargas elétricas, etc. Né? A energia solar proporcionava luz e calor ao planeta como consequência da intensa atividade vulcânica. Os oceanos de magma é a rocha, né, em estado, nesse estado aqui meio líquido, vamos dizer assim, banham a superfície terrestre, formam-se a atmosfera primitiva que resulta essencialmente do aprisionamento de gases provenientes da atividade vulcânica, ou seja, metano e hidrogênio, né, principalmente, né, e amônia, né. No C, que é esse quadro aqui, a existência de chuvas contínuas sobre o planeta já arrefecido, arrefecer é esfriar, essa palavra arrefecer quer dizer esfriar, então já esfriado, permite a formação dos oceanos primitivos, que lá são os coacervados, né? Posteriormente se forma-se matéria orgânica nos oceanos, como vocês estão vendo aqui. Se a gente fala em matéria orgânica, nós começamos a fixar, ou seja, o que? O nitrogênio, né? Mas o ambiente ainda continua meio... Aqui é assim, até aqui a matéria orgânica não se constituía numa célula, né? Eram aqueles RNAs, aquele DNA, aqueles fosfolipídios, aquelas outras moléculas que estavam em experimentação nesse grande laboratório aqui. Depois, em C, apareceram as primeiras formas de vida nos oceanos, liberando o oxigênio para a atmosfera, que resultou majoritariamente da atividade fotossintética. Então, aqui já surgiram as células, aqui já começou o surgimento dos procariontes fotossintéticos, né, anaeróbios, e que liberavam oxigênio, né? Então, aqui começou, então, a liberação de oxigênio molecular para a atmosfera, né? Em D, a explosão de vida foi ocorrendo nos oceanos, né? Forma-se a camada de ozônio, a atmosfera passa a ter uma composição
idêntica atual, não tão idêntica assim, mas muito semelhante, e as primeiras formas de vida que invadem os continentes seriam os vegetais, né? Seguindo os vegetais foram os insetos, que foram também as formas de vida que saíram do oceano e foram para o ambiente terrestre, né? Os insetos estão no meio terrestre há muito mais tempo que nós, né? A atividade vulcânica diminuiu consideravelmente e os seres vivos ocupam então mares e agora os continentes, né? E depois entra toda aquela parte de geologia, toda aquela parte de geologia, etc., né? Onde se vê fósseis e experimentações de animais terrestres que não existem mais, etc., de paleontologia, né? Então, como vocês podem ver, o surgimento das células mudou completamente a configuração da Terra, né, como nós conhecemos hoje, através da liberação de oxigênio, através da fixação e acúmulo do nitrogênio, e além disso a Terra foi esfriando, né? Então essas atividades vulcânicas foram diminuindo e a camada de ozônio foi protegendo esse material genético de possíveis problemas na fidelidade da informação. Bom, o ar que nós respiramos, na realidade, 78% dele é de nitrogênio, somente 21% de oxigênio e 1% de dióxido de carbono, além de outros componentes, como argônio, aqueles chamados gases nobres, vapor d'água e outros gases, como vocês veem aqui, né? Então fica a dúvida, né? Se nós respiramos oxigênio, por que há tanto nitrogênio na atmosfera? Isso aqui eu vou deixar para vocês pensarem, que é um paradoxo, né? Nós poderíamos utilizar o nitrogênio ou não, porque o nitrogênio é mais abundante na atmosfera, mas em vez disso a gente utiliza o intermediário, que em quantidade só 21%, que é o oxigênio, todas as plantas também. Então fica aqui para vocês essa pergunta aqui de reflexão. Bom, o surgimento das células eucariontes é bem complexo e bem especulativo. Não há, como eu já disse, um intermediário, né? Pelo menos até onde eu sei, entre células eucariontes e procariontes. Bom, uma coisa certa, todas as células surgiram de um ancestral procarionte. Isso é bem estabelecido, né? Agora, como surgiu, por exemplo, o envelope nuclear, ou seja, como essa célula eucarionte envelopou esse DNA dela, transformando-se numa célula com núcleo, é muito especulativo, né? Nas bactérias existem dois tipos de DNA. Existe o DNA que eu não sei porque os microbiologistas chamam de cromossomal, mas não é cromossomo, que ele fica fixado numa porção da membrana plasmática chamada mesossomo. E talvez esse DNA aqui, como vocês estão vendo, foi ao longo do tempo, por invaginações da membrana plasmática, sendo englobado por essas invaginações da membrana plasmática e originando-se o núcleo.
Então, essa teoria aqui é uma das teorias, né, que existem. Além disso, existem duas organelas muito importantes, tanto nas células animais como nas células vegetais. Uma delas está presente em ambas, que são as mitocôndrias. E as mitocôndrias nós já temos bastante certeza e evidências científicas que se originaram da simbiose de uma mitocôndria com uma célula ancestral. Essa célula ancestral englobou esse microorganismo, esse procarionte aqui. Esse procarionte, de alguma forma, foi estabelecer uma relação de mutualismo aqui, cedendo a parte do material genético que o deixa bastante independente para o núcleo da célula hospedeira, originando então a mitocôndria. O que a mitocôndria tem para nós aferirmos que a mitocôndria foi um microorganismo simbiótico. A mitocôndria é a única organela que possui duas unidades de membrana, ou seja, ela possui a unidade de membrana da célula primitiva que a englobou, da célula ancestral, desculpa, que a englobou, e a unidade de membrana da própria, do próprio procarionte englobado. É a única organela que possui duas unidades de membrana. Além disso, as mitocôndrias possuem DNA no seu interior, como os procariontes, né? E são capazes de se dividirem por um mecanismo semelhante, vamos dizer assim, à bipartição das bactérias, independentemente independentemente da duplicação das células. Então, essas são umas das evidências de que as mitocôndrias teriam surgido da simbiose da célula ancestral com uma outra bactéria. Bem, só para a gente então fixar aqui os modelos que expliquem um pouco o surgimento das células eucariontes, né? Nós temos um modelo autogenético, onde na célula ancestral procarionte houve o englobamento, houve o envolvimento através de invaginações da membrana plasmática do material genético dessa célula procarionte, célula com núcleo, consequentemente a célula ficou com esse material genético isolado, então com um núcleo individualizado, além dos sistemas de endomembranas. O que são sistemas de endomembranas? Nós vamos estudar bastante isso aqui. São aqueles sistemas que possibilitam as células a produzirem proteínas e lipídios, por exemplo, né? Ou exportarem, como o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, os lisossomos, etc. Né? Como vocês podem ver aqui, retículo endoplasmático, núcleo e o envelope nuclear. Então, a célula eucarionte heterotrófica seria vejam bem aqui, ela é heterotrófica. Seria o primeiro modelo de célula. Para explicar, então, a origem de uma célula eucarionte heterotrófica aeróbia, houve, então, depois da autogenia, ou seja, depois do englobamento do envelope nuclear, houve a associação de um procarionte nessa célula aqui, eucarionte ancestral, houve englobamento de
de um procarionte ancestral, que não se sabe por que a célula não atacou, ou de alguma forma ele proporcionava alguma vantagem adaptativa a essa célula eucarionte heterotrófica, ou seja, na verdade ele começou, né, é aqui que é produzido todo os 36 ATPs, né, ou seja, a energia para essa célula, né, e ocorreu então o surgimento da célula eucarionte heterotrófica aeróbia, né? Lembrando o seguinte, por que é que mostra primeiramente o surgimento da mitocôndria? Porque a mitocôndria ela possui muito menos genes de independência, que ela doou muito mais genes para o núcleo celular da célula hospedeira do que os procariontes fotossintéticos. Bom, então postula-se que primeiro houve o englobamento, o endossimbionte de um procarionte heterotrófico aeróbio, e depois que surgiram as células eucariontes fotossintéticas, já com a mitocôndria aqui, não mais com um endossimbionte procarionte heterotrófico aeróbio. Ou seja, o surgimento das células vegetais, como nós a conhecemos, ocorreu depois das células eucariontes aeróbias, né, heterotróficas. Por quê? Porque os cloroplastos eles possuem muito mais independência, eles possuem material genético muito maior, ou seja, houve menos, não se cedeu muito material para o material genético desse procarionte fotossintético para o núcleo celular da célula hospedeira. Mas ao longo de bilhões de anos ocorreu então o surgimento dessa outra célula aqui, que seriam os procariontes, ou seriam os eucariontes fotossintéticos. Lembrando que as células vegetais elas têm cloroplastos, mas também têm mitocôndrias. E as células animais só possuem mitocôndrias. Então, resumindo, houve o surgimento das células animais primeiro e depois das células vegetais. É o que se postula principalmente devido ao tipo e à quantidade de material genético entre essas duas organelas. Ambas têm duas unidades de membrana, a membrana do procarionte hospedeiro, que foi endocitado, e a membrana da célula ancestral. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui, mas depois nós vamos ver. A membrana externa dessas organelas é muito semelhante à membrana das células, e a membrana interna é muito semelhante à membrana de procariontes, inclusive no teor de proteína. Então, isso aqui são teorias. Aqui nós temos evidências, né, muitas, né, devido a elas terem material genético, se dividirem, etc, etc. Inclusive, se você toma antibiótico, no caso aqui, né, se você toma antibiótico, os antibióticos influenciam as mitocôndrias. As mitocôndrias morrem. Então, sempre tem que ter muito cuidado se tomar antibióticos. E daqui, então, encerrando esse módulo, existe esse bichinho aqui muito bonitinho, né? Que é um tartígrada, né? Eles vivem em líquens, por exemplo. Eles são
organismos microscópicos extremamente resistentes. Eles são capazes, em condições desfavoráveis, de entrar num estado de esporulação, de hibernar, resistem a temperaturas extremas, a várias condições extremas, etc., né? E acontece que os astronautas levaram esses bichinhos junto com eles e para testar como eles se comportavam em gravidade zero. E eles hibernaram, entraram em esporo, e depois, quando voltaram normalzinho, bonitinho, né? Como tá aqui. E eu não sei porque houve um desencontro, uma falha nas informações, e daí começou a se propagar pela internet que esses tartígrados seriam nossos ancestrais, né? Não tem nada a ver, eles que teriam originado, né? Nos originado toda a vida na Terra. E que, além disso, o mais absurdo é que falaram que eles vieram de outro planeta, né? Porque eles conseguiram lá sobreviver à gravidade zero, mas não tem nada a ver, isso são fake news, tá bom? Espero, então, que vocês tenham entendido todo esse módulo da síntese pré-biótica, síntese biótica, né? Todos, e que fique gravado aqui que todos nós temos um ancestral comum, que foi uma bactéria. Uma coisa engraçada aqui no caso da mitocôndria é que as mitocôndrias, por exemplo, na maioria dos animais, existem algumas exceções, mas na maioria de nós, dos animais, os espermatozoides, eles não, quando fecundam o óvulo, eles não passam as mitocôndrias para o óvulo. Então, todas as nossas mitocôndrias são maternas. Então, se houve uma Eva, vocês estão olhando para a Eva aqui. A Eva foi uma mitocôndria, pois todas as nossas mitocôndrias derivam do óvulo da fêmea. Existem exceções em moluscos, se eu não me engano, em alguns outros animais. Tá bom? Então, aqui, só para vocês verem que a partir de uma única célula ancestral, um procarionte simples, como se ramificou essa árvore da vida aqui, né? Originando plantas, originando todos os animais aqui, os insetos, os peixes, os mamíferos, os primatas, todo esse ramo aqui que foi extinto, né? Os dinossauros, etc. E o homem aqui que está representado pelo Darwin, né? O homem representado no topo desse esquema chama-se antropocentrismo, né? Ou seja, né, nós construímos sempre essa ideia de progressão, né? De progressão de uma coisa mais simples para uma coisa mais complexa, né? Na verdade, isso nos leva muito a erros, né? Principalmente quando a gente vai divulgar, vai fazer divulgação científica, etc. Principalmente pessoal que não é biólogo ou pessoal que não entende mesmo biólogos evolução, né? A evolução está mais por um novelo embolado do que uma coisa nesse sentido de progressão, né? Sendo o homem no topo da cadeia evolutiva aqui, né? Após a origem da primeira célula eucarionte, ocorreu uma explosão de formas de vida na Terra, né? E por ironia do destino, as quais, por vários fatores, a espécie humana extinguiu e está extinguindo, né? Então, quer dizer, depois dos dinossauros,
está havendo uma extinção em massa, né? Novamente no planeta, mas não mais por causa dos fatores ambientais naturais, né? Causados pelas catástrofes ambientais naturais, mas sim pelas catástrofes ambientais causadas pelo homem, né? Ou seja, então, isso aqui, gente, é ego, né? Ou seja, essa coisa de progressividade, de complexidade, de superioridade. E isso aqui é que nós temos que ter em mente, que é eco, né? Todos nós fazemos parte do meio ambiente, as árvores, os peixes, os micro-organismos, as aves, os insetos, os fungos, tudo isso aqui somos nós. Na verdade, nós somos um superorganismo que existe na Terra e estamos ligados uns aos outros, né? Por isso que quando a gente fere demais a natureza, nós estamos nos ferindo, né? Então, hoje, então, se aceita o seguinte, né? Temos a origem da vida a partir, né, de uma bactéria ancestral, e agora nós temos, então, ah, as bactérias chamadas arquea, que são extremófilas, termófilas, halófilas e acidófilas, ou seja, são bactérias que conseguem viver em condições extremamente adversas, que nós nem em sonho conseguiríamos sobreviver, né? Aqui é o último ancestral comum, então houve daí então uma divisão aqui em duas categorias, né? E os eucária, que são animais, plantas e fungos, né? Ou seja, o núcleo verdadeiro. E os procariontes, que nós chamaríamos, né? Que são as bactérias vermelhas, as cianobactérias, os cloroplastos e outros, né? Então, a árvore filogenética da vida é essa. Eu gostaria muito que vocês assistissem esse vídeo aqui, que chama Tree of Life, da BBC. Ele é muito bonito. Eu não vou colocar ele aqui porque, na nossa aula, para não ser acusado de plágio, tá bom? Eu poderia muito bem filmar ele a partir da tela do meu computador. Mas eu não vou fazer isso não hoje, tá bom? Eu espero então que vocês tenham entendido o comecinho lá da origem da vida. Aliás, nós começamos antes da origem da vida, da síntese pré-biótica, depois a origem da primeira célula ancestral, depois a origem das células anaeróbias, depois a origem das células aeróbias e depois o desenvolvimento dessas três classes grandes aqui de organismos, tá bom? E com isso nós acabamos então o nosso módulo Origem da Vida, né? Que na verdade é a origem da célula, né? Tá bom? Vamos acabar com essa figura aqui. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa. E lembrando que tudo isso aqui tem nos livros, né? Existem no Junqueira, né? Essas ilustrações não, né? Por isso que eu sou contratado para dar aula para vocês, porque também se eu repetisse só o livro, né? Não ia ter graça, né? Bastariam vocês lerem o livro, né? Mas seria bom que vocês começassem a ler o livro, a começar a entender essas coisas, porque quando tudo entrar na normalidade, eu vou passar meio correndo por isso, porque vocês estão tendo até que um bom, né, acompanhamento à distância, tá bom? O bom de isso, as perguntas que eu faço são para serem refletidas, tá?
E o principal dessa aula sobre a fase biótica é o entendimento do surgimento dessas quatro categorias, quatro categorias de células e como elas mudaram toda a atmosfera e a ecologia, né? Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção dada até o presente momento. Lembre-se que isso aqui é fake news. E vamos ficando então por aqui por hoje. Tá bom? Assistam esse vídeo aqui, vocês vão gostar. Ele está em inglês, eu não achei nenhum vídeo com legenda em português, mas dá para entender se vocês acompanharem as aulas. E se vocês acompanharam as aulas, é um vídeo que não é num inglês muito complicado, não. E se não souberem inglês, eu recomendo que comecem a aprender, porque na nossa profissão, na verdade, em qualquer profissão, se nós não soubermos essa bendita língua, nós não vamos para frente, infelizmente. Tá bom? Aproveitem essa abertura de cursos de inglês devido à quarentena do coronavírus e tentem estudar inglês e se aperfeiçoar no inglês. Tá bom? Muito obrigado, tudo de bom para vocês, uma ótima semana. Tchau.